Oi, gente. Eu vou mostrar para vocês uma reportagem que indica que os argentinos estão buscando comida no lixo e a popularidade do Milei derreteu completamente. Ou seja, o povo está contra ele. Mas tiveram algumas pessoas que me perguntaram sobre o boom do setor de luxo. E é verdade, o setor de luxo na Argentina está vendendo muito, mas isso é porque apenas os ricos e super ricos estão se beneficiando das reformas do Milei, enquanto há desespero nas massas. Essa reportagem aqui do Valor Econômico é até antiga, de 26/7/2025, do ano passado, mas isso continua. As realidades contrastantes surgem há 3 meses da eleição, no meio de um mandato em que a percepção dos eleitores sobre a economia deve determinar o sucesso. E muito dinheiro foi colocado para fazer as pessoas acreditarem que o boom do setor de luxo iria reverter em benefícios para as massas. E, infelizmente, muitos argentinos acreditaram nisso, mas isso não aconteceu. O boom continuou apenas no setor de luxo, que está beneficiando apenas os super ricos, né? Apenas os super ricos. Sobre os argentinos estão buscando comida no lixo e a popularidade baixa do Milei, eu quero mostrar para vocês essa reportagem da TV 247 e tecer alguns comentários. Vamos lá. Então vamos passar agora para o tema Argentina. A gente também tem pesquisa aqui disparando a rejeição ao Javier Milei, mais de 60% dos argentinos já o rejeitam, né? E tudo indica que ele vai ter um final trágico, né? Agora já não é mais uma questão... Ele conseguiu se matar, fazendo até uma análise do âmbito financeiro, muito interessante, dizendo que a discussão agora já não é mais Milei versus peronismo, né? Quer dizer, é o próprio Milei que está em xeque pela sua condução da economia na Argentina, onde se come carne de burro agora. Diga lá, Legenda. É impressionante, né? Carne de burro, que eu saiba, nunca foi consumido. É equivalente à carne de cavalo, né? Porque são animais que você usa, são animais domesticados, né? Então você usa para tração, para condução, né? Então montaria. Então não é comum você consumir animais domesticados, né? Você consome animais de criação, mas não esse que você domestica, que você às vezes até tem relação de afeto com alguns deles, né, que você cria, né? Cavalo, burro, né? Você é tração, né? Então agora não é errado, né? Não é proibido, não há regra de proibição, nem religiosa nem civil, mas é estranho comer carne de cavalo e carne de burro, né? Então a Argentina passando por essa humilhação, né? É muito improvável que o Milei se reeleja, né? E esse candidato unificado do peronismo, não sabemos se a Cristina vai conseguir se candidatar, ela está com restrições, né? Mas o candidato do peronismo, ele pode galvanizar aí, e o Milei, a derrota do Milei seria de um simbolismo muito grande, porque é o queridinho do sionismo e é o queridinho do trumpismo na América Latina, né? Sim, agora tem um detalhe. Se o campo peronista e de esquerda quiser ganhar na Argentina, não pode se basear apenas na rejeição do Milei se quiser uma vitória duradoura. Eu tenho falado sobre isso e é por isso que foi importante no Brasil o Lula ter abraçado o fim do 6x1, diminuir o imposto de renda da classe trabalhadora, isentar quem ganha até 5 mil e diminuir na faixa de 5 mil a 7.350, e mais medidas nesse sentido têm que ser propostas e defendidas pela esquerda. Por quê? Porque nesse momento essa desaprovação aí que eles mostram chegou a 60%, né? A inflação voltou, o preço da carne bovina disparou, o povo tá comendo carne de burro porque a carne bovina tá caríssima, né? E eles querem manter o hábito de comer carne, então teve essa mudança de hábitos, digamos assim, né? Por causa da inflação altíssima em relação à carne bovina. Então, é muito importante entender que isso está gerando rejeição ao Milei. Mas mais do que rejeição ao Milei, é importante oferecer às pessoas um projeto. Parte do problema do peronismo na Argentina é que o peronismo e suas variantes, eles fizeram uma administração do capitalismo sem ter um projeto claro de transformação da sociedade. Sem um projeto de criação de um sistema universal de saúde. Na Argentina não existe SUS, né? No Brasil o projeto tem que ser fortalecer o SUS, tem que ser modernizar o SUS, tem que ser
o SUS se tornar mais capaz de suprir as necessidades de todo o povo brasileiro. E não um sistema que está sendo continuamente sabotado pelo setor privado da saúde. Então tem muita coisa que tem que ser feita, mas vamos seguir. Então, a sua derrota, eu não sei exatamente o mês, é 2027, né? Nós estamos falando já em eleição, mas não é esse ano aqui a eleição lá, né? Ainda vai um certo tempo, né? Mas ele dificilmente se recupera lá. Fez essas mudanças, está tentando, não está aprovada ainda a mudança na reforma eleitoral, para beneficiá-lo, é claro, mas não sabemos se vai conseguir ser aprovado, né? Mas ainda tem uma distância, mas ele dificilmente se reelege, né? É isso aí, como diz a Denise Bastos, gratidão por termos Lula presidente. A gente tem que sempre lembrar, né? Graças a Deus não estamos aqui na Argentina. Zé, como é que você vê essa queda do Milei? Irreversível? Eu acho importante, eu acho que é uma tendência realmente difícil de reverter, são índices assim enormes. Acho que é difícil de reverter porque os traços antidemocráticos dele vão se manifestando cada vez mais, a sua antipatia pessoal, os seus gestos e declarações histriônicos e, claro, o crescimento de um sentimento oposicionista. É bem verdade que a eleição ainda está distante, mas eu acho que a tendência do governo Milei é a degradação cada vez maior. A queda de popularidade, no caso atual, tem a ver com a reforma antitrabalhador que eles aprovaram. Aumento de jornada de trabalho de 12 horas, todos aqueles benefícios para os patrões. A proporção que essa reforma está sendo sentida junto com a inflação, né, a rejeição dele tende a subir porque os trabalhadores foram profundamente prejudicados pela reforma. Ladeira abaixo, e isso vai criar condições para um embate mais favorável para a oposição. Claro que há mais de um ano da eleição não se pode fazer previsões, mas a oposição não vai com as mesmas dificuldades, eu digo o setor peronista, né, não vai com as mesmas dificuldades com que foi a eleição passada, onde havia uma manifesta crise também no peronismo por conta dos problemas que o governo anterior enfrentou. Mário, você está em São Paulo, mas você passa boa parte do tempo na Argentina. Como é que você está vendo essa debacle do Javier Milei, para a gente começar? Eu vejo como resultado das ações dele, né? Das opções que ele tomou. É um candidato ou um presidente que deteriorou muito as condições de vida na Argentina para a população, especialmente para a população mais pobre, e dentro da população mais pobre destila um ódio especial aos aposentados. Exato. É exatamente o que eu falei, né? Mas ele traz um outro elemento que eu não tinha trazido ainda, que foi o ataque aos aposentados. Excelente fala. Não é? E aos trabalhadores, aqueles que prestam serviços aos serviços públicos, ao Estado. Não é? Odeia os professores e os ataca permanentemente. A situação é muito desesperadora na Argentina para quem pretende se manter, digamos, com os ganhos pessoais. É muito desesperador, as pessoas não têm dinheiro para continuar consumindo aquilo que consumiram no mês anterior, os salários acabam muito cedo, e as pessoas têm que recorrer a expedientes, às vezes constrangedores, como comer na casa de amigos, pedir, né, enfim, apoio da família. É muito comum também, claro, as pessoas que vivem do lixo, né, vivem daquilo que é descartado. A pobreza na Argentina tem alguns aspectos distintos da do Brasil. Há uma espécie de contenção, uma vergonha da pobreza maior do que aqui, sabe? Eles não estão acostumados à miséria, e então ela é muito oculta, mas os números não mentem. O Javier Milei está cada vez mais desesperado com isso, e crescem as chances de ele vir a perder as eleições presidenciais. Será um plebiscito a respeito desse governo desastroso dele, envolvido, é bom lembrar, com sérias denúncias de corrupção, né, de roubo mesmo, por parte tanto dele, de seus auxiliares e da irmã dele, Karina Milei. Né? Então, é um quadro bem difícil, e surge, com boas chances, o Axel Kicillof, né, que é o governador da província de Buenos Aires, tem sido indicado como o candidato, a referência da oposição, que pode vir a ser um candidato competitivo nas eleições. Pois é. Só que na Argentina, assim como no Brasil, é fundamental ter um projeto. Eu quero acrescentar também que o neofascismo ele só será derrotado com transformações mais profundas a favor da classe trabalhadora. Né? Isso é uma coisa que eu tenho analisado e que está no meu livro Neofascismo Nasce do Capitalismo Decadente, que ainda vai ser lançado.
Toda vez que eu falo do livro, o pessoal fala onde é que eu compro o livro e tal. O livro está sendo avaliado por editoras nesse momento. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, dê uma olhada no comentário fixado. É muito fácil, você pode se cadastrar no site do Hotmart. Logo depois de se cadastrar, estando logado, você com um clique vira afiliado dos meus cursos. É só clicar no curso e depois clicar no botão de afiliado que você se torna afiliado. Vai ter acesso a links que são seus de divulgação. E se pessoas adquirirem o curso pelos seus links, vocês começam ganhando uma comissão de 20%. E depois de 13 vendas, vocês ganham uma comissão de 40%. E se você quiser ajudar o canal, também pode fazer um Pix para andretj@terra.com.br ou se tornar membro ou apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.